Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, agora, para nós iniciarmos o curso de cronologia da história do povo de Israel. Bom, se você não sabe, meu nome é Célio, eu tenho um canal no YouTube e eu compartilho a palavra de Deus. Eu sou um pesquisador da história do povo de Israel. Bom, eu quero falar sobre a árvore da vida, mas não só sobre a árvore da vida. Aproveitar e falar sobre esses 3 tipos de árvores que existiam lá no Éden. Isso é muito importante. Por exemplo, a árvore da vida, não sei se você sabe, ela é um tipo rudimentar de um tabernáculo. Você vai ver que na árvore da vida tem o quê? 2 querubins com uma espada flamejante guardando a árvore da vida. Aqueles 2 querubins retratam o quê? Os 2 querubins sobre a arca da aliança. E a arca da aliança seria a árvore da vida, porque a árvore da vida tem a vida de Deus. Pé de manga dá o quê? Manga. E árvore da vida? É a vida de Deus. É a vida Zoe, a vida eterna. Você vai ver que tem um texto, lá no capítulo 3 de Gênesis, que fala que o homem foi tirado, depois que ele pecou, para não comer da árvore da vida e viver eternamente nessa condição pecaminosa. Ou seja, viver eternamente, quem tem vida eterna? É só Deus. Então, há grandes mistérios, algo muito significativo para a gente aprender aqui nessa sequência de vídeos que vamos ver só sobre a árvore da vida. O texto que a gente pode abordar aqui, um texto muito bom, se encontra em Gênesis, capítulo de número 2, verso de número 16 e 17, que diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Bom, as árvores no Éden são todas iguais? Isso é uma pergunta. São todas literais? A gente vê alguns filmes, e nesses filmes que a gente vê, as pessoas, elas, como é que eu vou dizer, mostram uma árvore literal, uma serpente enrolada, né? Bom, você vai ver que tem 3 tipos de árvores ali no Éden. Árvores frutíferas, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. São 3 tipos de árvores. A árvore frutífera é um alimento para o corpo. Ali a gente vê toda a provisão de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é um alimento para a alma. E a árvore da vida é um alimento para o espírito. Você me diz assim: então, por que houve problema em Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Primeiro, que ele alimentou a alma primeiro e depois o espírito. E fez isso em desobediência a Deus e aliado às palavras de Satanás, que era um rebelde. Esse foi o problema. Mas em si, não há problema algum você se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o próprio Deus diz o seguinte: o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Tá certo? O homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, se Deus conhece o bem e o mal, qual o problema que nós temos em conhecer o bem e o mal? Porque Adão, quando foi criado, ele não foi criado santo, como as pessoas pensam, e nem pecador. Ele foi criado neutro, porque santo é aquele que tem a vida de Deus. Tá vendo? Ele era neutro, ele não conhecia o bem e o mal. O bem e o mal estavam na árvore. E ali nós temos uma vida de dependência a Deus. Ele tinha que depender de Deus. Ele tinha que recorrer a Deus diante daquela situação toda que estava acontecendo. E que ele não fez. Então, isso é muito importante. Mas voltando aqui às perguntas básicas. As 3 árvores são literais? As 3 árvores não são literais, você vai ver. Porque, por exemplo, as árvores frutíferas são literais, porque vai alimentar fisicamente. Mas você alimenta fisicamente a sua alma? Pensa para você ver. Você alimenta fisicamente, com o fruto físico, o seu espírito? Pensa para você ver. Então, quando Deus faz uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida não sendo literais, ele tem um propósito. Porque ele está querendo trabalhar ali com o espírito e com a alma do homem. Se ele quer alimentar o corpo do homem, a árvore tem que ser literal, porque o corpo é físico.
É isso que as pessoas têm que entender. Não é que Deus quis complicar, não. Tá vendo? Isso é muito importante. Então, qual é o propósito dessas árvores no Jardim do Éden? Essa é a grande pergunta. Primeiro, é uma questão de provisão. E segundo, a questão de prova. O homem está ali para ser o quê? Provado. Provado do quê? Se ele confia ou não na palavra de Deus. Veja bem, Deus disse algo para Adão e espera que Adão confie nele. E se Adão tiver alguma dúvida, Adão deve remeter a ele e perguntar a ele. O que não ocorreu. Então veja bem, 3 tipos de árvores. Uma é literal, que são as árvores frutíferas. Mas a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e a árvore da vida não são literais. Então, se elas não são literais, obviamente que o fruto também não é literal. E se o fruto não é literal, obviamente que o comer também não é literal. Por que são 3 tipos de árvores? Vocês vão entender agora. Porque são 3 tipos de vida. Isso mesmo. 3 tipos de vida. Cada ser humano tem 3 tipos de vida. Ele tem a vida do corpo, que é a vida bio. Bio de biologia. Você tem a vida na sua alma, que é a vida psique, de psicologia. Você tem a vida zoe, que é a vida de Deus, que é a vida no espírito. Né? E se nós quiséssemos complicar um pouquinho mais, você vai ver que também o corpo divide em 3 partes, a alma divide em 3 partes e o espírito em 3 partes. Bom, vamos falar então. As 3 partes do corpo: osso, carne e sangue. Você vai encontrar esses três termos na Bíblia. A alma divide em 3 partes: vontade, intelecto ou inteligência e sentimentos. E o espírito divide em 3 partes. Quais são essas 3 partes? As 3 partes do espírito é consciência, intuito e comunhão. Intuito vem de intuição. É a parte onde Deus fala conosco. Né? E comunhão é a parte das que comunga com Deus. E consciência é aquela parte que detecta algo quando está errado em nossa vida cristã. Ou aprovando ou reprovando. Bom, eu vou encerrar com essa parte aqui, para esse vídeo não ficar longo. Mas nós vamos dar continuidade. Você gostou? Bom, visite o nosso canal lá no YouTube, Célio Carlos Macedo. Vai lá e se inscreva. Você tem lá mais de 100 vídeos gratuitos para abençoar a sua vida. Deus abençoe.